O uivo solitário ecoa pela estação abandonada. Gotas de chuva deslizam pelas vigas enferrujadas, cada uma contando histórias silenciosas de tempos mais prósperos. A noite abraça o lugar como um manto escuro, interrompido apenas pelos relâmpagos ocasionais que revelam uma cena que desafia a compreensão humana. Uma jovem mulher, imobilizada em sua própria fragilidade imposta, respira com dificuldade enquanto cordas ásperas marcam seus pulsos delicados. Sofia tenta mover-se, mas sua cadeira de rodas jaz a metros de distância. Uma ilha inacessível, em um mar de desespero. As rodas ainda giram suavemente, como se zombassem de sua situação. O metal dos trilhos vibra sutilmente sob seu corpo, um prenúncio silencioso do que está por vir. Quem poderia imaginar que sua luta para preservar um simples abrigo de animais a colocaria em rota de colisão com um dos homens mais poderosos da pequena cidade litorânea? O céu chora com mais intensidade agora, como se a própria natureza lamentasse o que testemunha. Na escuridão, dois olhos âmbar observam, atentos, calculistas, determinados. O pelo negro e dourado do pastor alemão se camufla entre as sombras, mas seu instinto protetor brilha mais forte que qualquer escuridão. Como chegamos a este ponto? Como uma fisioterapeuta de 25 anos, conhecida por enxergar beleza onde outros veem apenas escombros, se tornou alvo da fúria implacável de Ricardo Mendes, o empresário que transformou a paisagem da cidade com seus arranha-céus, de vidro e promessas vazias. 6 meses antes, Sofia abria as janelas de seu pequeno apartamento. A brisa marinha carregava o cheiro característico de maresia e pinhões assados, anunciando o início da tradicional festa do pinhão que coloria as ruas da cidade. De sua janela, podia ver o horizonte azul esverdeado do mar contrastando com o verde intenso da mata preservada. Era justamente aquela visão que nutria sua alma todos os dias, que lhe dava forças para enfrentar um mundo que insistia em colocar barreiras em seu caminho. "Bom dia, Thor", sussurrou para o pássaro que, fielmente, pousava em seu parapeito todas as manhãs. "Trouxe novidades hoje?" O sabiá laranjeira inclinou a cabeça como se considerasse a pergunta. Sofia sorriu. Sua conexão com os animais sempre transcendeu o convencional. Era como se cada criatura sentisse nela uma alma gentil, incapaz de causar mal. O telefone tocou, interrompendo o momento de paz. A voz do outro lado soava preocupada, quase desesperada. "Sofia, você precisa vir agora. Temos problemas." A voz pertencia a Dona Clarice, uma senhora de 70 anos que administrava o abrigo de animais, na periferia da cidade. O local, antes uma simples casa de madeira, havia se transformado em refúgio para dezenas de animais abandonados, graças ao trabalho incansável de voluntários como Sofia. "O que aconteceu?" "Eles estão aqui, com papéis. Dizem que o terreno foi vendido." O coração de Sofia acelerou. Não era a primeira vez que ouviam rumores sobre a venda do terreno, mas nunca havia se concretizado. Até agora. "Estou indo." Com a habilidade adquirida em anos de adaptação, transferiu-se para a cadeira de rodas em um movimento fluido. A cadeira não era um símbolo de limitação, mas de liberdade, uma extensão de seu corpo que a permitia mover-se pelo mundo com independência. Quem a observasse deslizando pelas ruas íngremes da cidade jamais imaginaria as batalhas silenciosas que travava diariamente. Ao chegar ao abrigo, a visão que a recebeu foi desoladora. Homens de terno mediam o terreno, enquanto outros carregavam documentos e falavam em tons autoritários com Dona Clarice, cujos ombros curvados denunciavam sua impotência diante da situação. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Sofia ecoou mais firme do que ela mesma esperava. Um homem de aproximadamente 45 anos virou-se. Seu terno impecável contrastava com a simplicidade do lugar. Óculos de armação dourada refletiam a luz do sol enquanto um sorriso calculista se formava em seus lábios finos. "Senhorita Sofia, presumo. Ouvi falar muito sobre você. E o senhor seria..."
Ricardo Mendes. Mas imagino que já saiba quem sou. Quem não conhecia Ricardo Mendes? Seu rosto estampava outdoors por toda a cidade, anunciando novos empreendimentos que prometiam trazer progresso e modernidade. Seus olhos, agora fixos em Sofia, carregavam a frieza de quem via pessoas apenas como obstáculos ou instrumentos. Sei quem o Senhor é. O que não entendo é o que faz aqui, perturbando a paz destes animais. Ricardo riu, um som desprovido de qualquer calor. Negócios, minha cara. Este terreno agora me pertence. Tenho grandes planos para ele. Estendeu uma pasta na direção de Sofia. Tudo perfeitamente legal, como pode ver. A prefeitura aprovou o projeto na semana passada. As mãos de Sofia tremeram levemente ao folhear os documentos. Plantas arquitetônicas revelavam um imenso resort de luxo, com vista privilegiada para o mar, exatamente onde agora se encontrava o abrigo. Isso é impossível. Esta área está sob proteção ambiental. Estava. Ricardo corrigiu, ajustando a gravata. É surpreendente como algumas leis podem ser reinterpretadas quando as pessoas certas estão no poder. A indignação cresceu dentro de Sofia como uma onda. O Senhor não pode simplesmente expulsar estes animais. Onde eles irão? Não é problema meu, senhorita. Vocês têm 30 dias para evacuar o local. Depois disso, deixou a frase no ar, o silêncio mais ameaçador que qualquer palavra. Enquanto Ricardo se afastava com seus assistentes, Sofia permaneceu imóvel, os documentos ainda em suas mãos trêmulas. Foi então que notou um movimento nas proximidades da cerca. Um enorme pastor alemão a observava com intensidade desconcertante. O animal parecia entender a gravidade da situação, seus olhos inteligentes fixos nos dela, como se tentasse comunicar algo. "De quem é este cachorro?" perguntou a dona Clarice. "Nunca o vi antes. Apareceu hoje de manhã, pouco antes deles chegarem." Sofia estendeu a mão lentamente. O pastor alemão aproximou-se com cautela, cheirando seus dedos antes de permitir um carinho. Uma coleira de couro gasto indicava um nome: Hércules. "Olá, Hércules", murmurou Sofia. "Parece que chegou na hora certa. Precisamos de toda a ajuda possível agora." Os dias que se seguiram foram de intensa mobilização. Sofia, com sua determinação inabalável, reuniu ativistas ambientais, advogados e moradores preocupados. O curioso era que, para onde quer que fosse, Hércules a acompanhava, como um guardião silencioso. Ninguém sabia a quem o cão pertencia, mas sua lealdade a Sofia era inquestionável. Em uma tarde particularmente frustrante, após mais uma reunião infrutífera com vereadores que se recusavam a reexaminar o caso, Sofia encontrou-se sozinha na praia, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados. Hércules deitou-se ao seu lado, seu corpo quente oferecendo conforto silencioso. "Sabe, Hércules, às vezes me pergunto se estou sendo ingênua. Como posso lutar contra alguém como Ricardo Mendes? Ele tem dinheiro, poder, conexões." O pastor alemão ergueu a cabeça, seus olhos fixos nos dela, como se dissesse: "Você tem algo mais valioso." Foi nesse momento que Sofia notou uma figura solitária caminhando pela praia. Uma adolescente de aproximadamente 16 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo descuidado, olhar perdido no horizonte. Havia algo familiar em seu rosto. Hércules levantou-se subitamente, correndo em direção à garota. Sofia chamou-o, preocupada com a reação da jovem, mas, para sua surpresa, a adolescente ajoelhou-se, abraçando o cão com familiaridade. "Você conhece este cachorro?" Sofia perguntou, aproximando-se. A jovem hesitou, seus olhos estudando Sofia com cautela. "Talvez. Ele tenha aparecido comigo nos últimos dias. A coleira diz que se chama Hércules." Um sorriso breve iluminou o rosto da adolescente. "Sim, é Hércules. Ele costumava ser meu." "Costumava?" "Meu papai o deu para treinamento há 2 meses.
Disse que não tínhamos mais espaço para ele em casa desde que nos mudamos para o apartamento na cobertura. Havia amargura em sua voz. Não sabia que ele estava por aqui. Sofia observou a interação entre a garota e o cachorro. Puro amor e saudade. Sou Sofia, a propósito. A jovem hesitou novamente antes de responder. Laura Mendes. O sobrenome atingiu Sofia como um soco. Mendes, você é... filha de Ricardo Mendes? Sim, essa é minha cruz. Laura riu sem humor. Não precisa me olhar assim. Não sou como ele. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Duas estranhas unidas por um cão e separadas por um conflito que crescia a cada dia. Quem poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria o curso dos eventos? Nas semanas seguintes, Laura tornou-se uma visitante frequente do abrigo, sempre acompanhada por Hércules, que parecia ter encontrado uma missão: unir duas almas, aparentemente opostas por uma causa comum. Meu pai nem sempre foi assim, confidenciou Laura certa tarde, enquanto ajudava Sofia a medicar um filhote resgatado. Depois que minha mamãe morreu, algo mudou nele. É como se precisasse provar algo para o mundo. Ou talvez para si mesmo. O que aconteceu com sua mãe? Sofia perguntou suavemente. Câncer. Há 5 anos. Ela amava lugares como este, sabia? Papai construiu um santuário de pássaros para ela na nossa casa antiga. Não entendo como ele pode querer destruir algo parecido agora. As peças começavam a se encaixar. Um homem transformado pela perda, canalizando sua dor em ambição desmedida. Mas compreender não significava aceitar. A campanha para salvar o abrigo ganhava força. A comunidade, inicialmente dividida entre apoiar o progresso prometido pelo resort ou preservar o santuário animal, começava a pender para o lado de Sofia. Suas palestras apaixonadas, realizadas em praças públicas e escolas, tocavam corações. Não se tratava apenas de animais, dizia ela, mas do futuro que queriam construir. Um onde o lucro não superava a compaixão. Ricardo Mendes observava tudo com crescente irritação. Seus projetos, antes aprovados sem questionamentos, enfrentavam agora escrutínio público. Investidores hesitavam. A prefeitura recuava. E tudo por causa de uma jovem em cadeira de rodas que se recusava a aceitar a derrota. Ela está se tornando um problema maior do que antecipei, comentou com seu assistente enquanto observava mais uma reportagem local sobre a mobilização em torno do abrigo. E minha própria filha parece ter sido recrutada para a causa. Talvez seja hora de uma abordagem mais direta, senhor. Ricardo fitou seu assistente com um brilho perigoso nos olhos. Talvez seja, Gustavo. Talvez seja. Na manhã seguinte, Sofia encontrou o abrigo vandalizado. Janelas quebradas, portas arrombadas, ração espalhada pelo chão. Mais perturbador ainda, as fichas médicas dos animais haviam desaparecido, junto com documentos que comprovavam a origem do terreno. Isso não foi um simples ato de vandalismo, concluiu Sofia, enquanto Dona Clarice chorava silenciosamente. Alguém sabia exatamente o que procurar. Naquela mesma tarde, ao retornar para casa após um dia exaustivo de limpeza e reorganização, Sofia encontrou seu apartamento revirado. Sua pesquisa sobre a área de proteção ambiental, cuidadosamente organizada em pastas, havia desaparecido. Na parede, escrito com o que parecia ser batom vermelho, desista enquanto pode. O medo, sensação há muito esquecida, infiltrou-se em seus pensamentos. Mas Sofia havia aprendido desde cedo que o medo, quando confrontado, torna-se apenas um conselheiro, nunca um mestre. Foi nessa noite, enquanto a tempestade castigava a pequena cidade litorânea, que Sofia recebeu uma mensagem anônima. Estação abandonada, meia-noite. Traga o que resta das suas provas. Ela sabia que poderia ser uma armadilha, que o sensato seria chamar a polícia local. Mas a polícia local era conhecida por sua lealdade ao prefeito, que, por sua vez, devia favores a Ricardo Mendes. A quem poderia realmente confiar?
Hércules, que raramente deixava seu lado agora, emitiu um ganido baixo quando Sofia começou a se preparar para sair. Você também acha que é uma má ideia, não é? Suspirou, acariciando as orelhas do pastor alemão. Mas que escolha temos? Amanhã vencem os 30 dias. Se não fizermos algo agora... A chuva intensificou-se quando Sofia chegou à estação abandonada. O lugar, antes um ponto de encontro, para moradores que viajavam até a capital, jazia esquecido há décadas, vítima da modernização que privilegiou o transporte rodoviário. Irônico como o progresso também deixava vítimas em seu caminho. Hércules seguia ao seu lado, atento a cada sombra, cada ruído. A cadeira de rodas avançava com dificuldade pelo terreno irregular, mas Sofia estava determinada. Em sua bolsa, carregava as únicas provas que haviam escapado do roubo. Fotos antigas do terreno do abrigo, mostrando marcações indígenas que sugeriam que a área poderia ter importância histórica para os povos originários. Senhorita Sofia, que bom que pôde vir. A voz surgiu das sombras, fazendo com que Hércules rosnasse em alerta. Ricardo Mendes emergiu sob a luz fraca de um poste distante. Seu terno impecável mesmo sob a chuva torrencial. Senhor Mendes. Deveria ter imaginado. Quem mais seria? Estamos muito além do ponto de intermediários agora, não acha? Sofia manteve-se, firme apesar do medo que crescia. O que quer de mim? O que quero? Ricardo riu, um som amargo que se perdeu entre os trovões. Quero que entenda seu lugar nessa história, senhorita. Você é uma nota de rodapé, um obstáculo temporário. Se sou tão insignificante, por que se deu ao trabalho de me atrair até aqui? Ricardo aproximou-se, seus passos deliberadamente lentos, porque admiro persistência. É uma qualidade que valorizo em meus adversários, mas também sei reconhecer quando a persistência se torna teimosia autodestrutiva. Foi então que Sofia notou outras figuras emergindo das sombras. Homens, corpulentos, provavelmente seguranças. Hércules posicionou-se protetivamente à sua frente. Bonito cachorro, comentou Ricardo. Parece familiar. Ah, claro, ele se parece com aquele que dei para minha filha antes de me tornar o vilão da história. O que aconteceu com ele, aliás? Laura nunca me diz. Talvez ela tenha seus motivos. O olhar de Ricardo endureceu. Minha filha é jovem, impressionável. Você a encheu a cabeça com idealismos impraticáveis. Mas ela aprenderá, assim como você. Um movimento rápido de sua mão e os homens avançaram. Hércules latiu ferozmente, mas era superado em número. Sofia tentou recuar, mas as rodas de sua cadeira afundaram no cascalho solto. O que está fazendo? Gritou quando mãos fortes agarraram seus braços, erguendo-a da cadeira. Ensinando uma lição, senhorita, sobre as consequências de se colocar no caminho do progresso. O mundo girou quando a arrastaram para os trilhos abandonados. Cordas ásperas envolveram seus pulsos, prendendo-a ao metal frio. A chuva castigava seu rosto, misturando-se às lágrimas involuntárias. Você enlouqueceu. Estes trilhos não são mais usados, mas isso é sequestro. É crime. Ricardo ajoelhou-se ao seu lado. Seu rosto, uma máscara de falsa preocupação. Não há crime sem evidências, senhorita. E quem acreditaria em você contra mim? A propósito, nada acontecerá se você prometer desistir. Assine os documentos concordando em encerrar sua campanha, e tudo isso será apenas uma noite desagradável. Para recordar, um assistente aproximou-se, estendendo papéis protegidos por plástico. Sofia virou o rosto. Nunca! Ah, Sofia, tão previsível em sua nobreza. Ricardo levantou-se, ajustando as mangas de seu terno. Deixem-na aqui. A noite será longa e fria. Talvez algumas horas de reflexão mudem sua perspectiva. Quando os homens começaram a se afastar, Hércules, que havia sido temporariamente contido, libertou-se com uma explosão de força. O pastor alemão avançou, seus dentes encontrando a perna de Ricardo, antes que os seguranças pudessem intervir. O empresário gritou de dor enquanto era arrastado para longe do animal enfurecido. Controlem essa besta,
Matem-no se necessário. Mas Hércules era rápido demais, inteligente demais. Esquivou-se dos homens, desaparecendo na escuridão, enquanto eles atendiam seu patrão ferido. Vamos embora daqui, ordenou Ricardo, apoiando-se em seus assistentes. Ela não vale o risco. Voltaremos pela manhã quando estiver mais receptiva. Sofia observou-os partir, o medo dando lugar ao desespero. A chuva continuava implacável, encharcando suas roupas, transformando o frio em um tormento. Tentou soltar-se, mas as cordas estavam bem atadas. Hércules, chamou baixinho, esperando que o pastor alemão ainda estivesse por perto. Nenhuma resposta veio além do uivo do vento. Os minutos transformaram-se em horas. A exaustão começou a vencer o medo, seus olhos fechando-se contra sua vontade. Foi quando um latido distante penetrou a névoa de sua consciência. Hércules retornava, mas não estava sozinho. Meu Deus, Sofia! Era a voz de Laura. A adolescente correu para os trilhos, suas mãos tremendo enquanto tentava desamarrar as cordas. Laura? Como você me encontrou? Hércules apareceu em casa, completamente ensopado e agitado. Ele praticamente me arrastou até aqui. As cordas finalmente cederam sob seus esforços. Não consigo acreditar que meu pai, que ele faria. Precisamos sair daqui, interrompeu Sofia, tentando mover-se. Suas pernas, sempre inúteis, pareciam agora pesar toneladas devido ao frio e à umidade. Laura ajudou-a a sentar-se. Sua cadeira, não sei onde está. Tem um celular? Precisamos chamar alguém. A jovem assentiu, mas antes que pudesse agir, faróis iluminaram a estação abandonada. Um carro se aproximava. É ele? Voltou? O pânico coloriu a voz de Sofia. Laura espiou pela janela quebrada da estação. Não conheço esse carro. O veículo estacionou e uma figura solitária emergiu. Um homem de meia idade usando um sobretudo escuro que o protegia parcialmente da chuva. Hércules correu em sua direção, a cauda abanando em reconhecimento. Senhorita Sofia? O homem aproximou-se cautelosamente. Meu nome é Eduardo Vaz. Acredito que temos um inimigo em comum. Eduardo revelou-se um ex-sócio de Ricardo Mendes, afastado anos antes quando questionou práticas ambientalmente destrutivas da empresa. Desde então, havia coletado evidências das atividades ilegais de Ricardo. Hércules é seu? Perguntou Sofia enquanto Eduardo a ajudava a entrar no carro, com Laura ao seu lado. Sim, ele foi treinado para assistência, mas também para proteção. Coloquei-o para vigiar Ricardo e sua operação quando soube dos planos para o abrigo. Então, aquele dia quando ele apareceu no abrigo, Eduardo sorriu. Ele estava cumprindo sua missão. Não esperava que formasse um vínculo tão forte com você, e muito menos que reencontrasse Laura. A adolescente acariciou o pastor alemão, que descansava sua cabeça em seu colo. Por isso ele me parecia tão familiar quando o vi com Sofia, na praia. Não é o mesmo Hércules que tive, mas eles eram irmãos da mesma ninhada, explicou Eduardo. Seu pai ficou com um, eu com o outro. Quando soube que ele havia se livrado do cachorro de Laura, fiquei ainda mais determinado a expor suas verdadeiras intenções. O carro avançava pelas ruas desertas da cidade. A tempestade começava a amainar, como se a natureza reconhecesse que o pior havia passado. Para onde estamos indo? Perguntou Sofia. Para um lugar seguro. Tenho todas as provas que precisamos contra Ricardo. Documentos que mostram como ele subornou funcionários públicos para redesignar a área de proteção ambiental, laudos forjados, até mesmo evidências de intimidação de testemunhas. Por que não denunciou antes? Eduardo suspirou pesadamente. Precisava demais. Ricardo tem conexões poderosas, amigos em posições estratégicas. Uma acusação sem provas contundentes seria arquivada antes mesmo de começar a investigação. E agora? Agora, graças a você, temos algo mais valioso que qualquer documento, a opinião pública. Sua campanha expôs Ricardo como nunca consegui.
As pessoas estão prestando atenção, questionando. O medo está mudando de lado. Laura permanecia silenciosa, absorvendo cada palavra. Seu mundo desmoronava. A imagem que tinha do pai destruída por suas próprias ações. Ele nem sempre foi assim, murmurou finalmente, ecoando o que havia dito a Sofia semanas antes. Depois que mamãe morreu, Eduardo olhou-a pelo retrovisor, sua expressão suavizando. Perder Beatriz mudou todos nós, Laura, mas não justifica o que ele se tornou. Às vezes, a dor revela quem realmente somos. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre uma cidade transformada. A notícia do sequestro de Sofia espalhou-se rapidamente, ampliada pela presença de Laura como testemunha, a própria filha de Ricardo testemunhando contra ele. A sede da empresa de Ricardo foi cercada por manifestantes. Jornalistas disputavam entrevistas exclusivas. O prefeito, sentindo os ventos da mudança, anunciou uma revisão imediata de todos os projetos aprovados nos últimos anos. Isso é maior que nós agora, comentou Eduardo enquanto observavam a cobertura pela televisão no pequeno apartamento onde haviam se refugiado. Ricardo criou muitos inimigos ao longo do caminho. Pessoas que estavam esperando apenas uma oportunidade. Sofia não sentia alegria, apenas um estranho alívio. O que acontecerá com o abrigo? Se tudo correr como planejamos, a área será oficialmente declarada Reserva Cultural Indígena, com permissão para manter o abrigo como está. Suas fotos antigas foram cruciais para isso. Laura, que havia passado a noite em silêncio contemplativo, finalmente falou. Quero testemunhar, contra meu pai, sobre tudo o que vi e ouvi ao longo dos anos. Laura, tem certeza? Ele ainda é seu pai, ponderou Sofia. Justamente por isso, alguém precisa fazê-lo enxergar o que se tornou. A festa do Pinhão, que tradicionalmente marcava o renascimento primaveril da cidade, tornou-se o cenário para o confronto final. Ricardo Mendes, acuado pelas acusações e abandono de aliados, aceitou participar de um debate público televisionado, sua última tentativa de controlar a narrativa. No palco montado na Praça Central, Sofia e Ricardo sentaram-se frente a frente. A multidão, silenciosa em expectativa, testemunhava o confronto entre Davi e Golias de sua época. Senhorita Sofia, começou Ricardo, sua voz ainda carregando a confiança de quem raramente perdia. Você iniciou uma campanha baseada em emoções e meias-verdades. Meu projeto traria empregos, turismo, prosperidade para esta cidade que tanto definha. O senhor confunde prosperidade com lucro, senhor Mendes, respondeu Sofia calmamente. Uma beneficia a todos, o outro apenas a poucos selecionados. Sou um homem prático. Sonhos não alimentam famílias. Nem resorts alimentam almas. Sofia sorriu suavemente. O senhor fala tanto em progresso, mas se esqueceu do que realmente significa avançar. Não é sobre construir mais alto, mas sobre construir mais justo. O debate prosseguiu, pontuado por aplausos e protestos da multidão. Ricardo mantinha sua fachada de civilidade, mas seus olhos traíam crescente desespero. Quando Eduardo apresentou documentos comprovando as irregularidades nos projetos, o empresário começou a fraquejar. Documentos podem ser forjados. Tentou desconversar. Minha reputação fala por si. Foi então que Laura subiu ao palco, contra todas as expectativas. Seu rosto jovem mostrava determinação além de seus anos. Papai, sua voz tremia levemente. Você sempre me ensinou a defender a verdade, a honrar a memória de mamãe. O rosto de Ricardo empalideceu. Laura, o que está fazendo? Este não é seu lugar. Meu lugar é ao lado da verdade, como era o seu, antes de esquecê-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na primeira fila, Hércules observava atentamente, como se compreendesse a importância daquele momento. Você destruiu o santuário de pássaros que construiu para a mamãe, continuou Laura. Disse que era necessário para seguir em frente, mas não era sobre seguir em frente,
Era sobre esquecer, sobre enterrar a dor em vez de enfrentá-la. As defesas de Ricardo desmoronavam visivelmente. Você não entende. Tudo que fiz, cada decisão, foi para garantir seu futuro. Que futuro, papai? Onde rios são contaminados por seus projetos, onde florestas dão lugar a concreto, onde animais perdem seus lares para que pessoas ricas tenham mais uma casa de férias. A multidão assistia hipnotizada ao drama familiar que se desenrolava diante de seus olhos. Não era mais sobre negócios ou política, mas sobre perda, dor e o preço do esquecimento. Beatriz amava aquele abrigo, revelou Laura finalmente. Ela era voluntária lá, sabia? Antes de adoecer. Você prometeu a ela que o protegeria sempre. Ricardo cambaleou como se tivesse sido atingido fisicamente. Suas mãos, sempre firmes em negociações milionárias, tremiam agora. Como você soube disso? Encontrei o diário dela ano passado. E cartas. Tantas cartas que ela escreveu para você durante a doença, falando sobre seus medos, seus desejos para o futuro. Para o nosso futuro. Lágrimas verdadeiras e inesperadas surgiram nos olhos do empresário. A máscara de frieza empresarial desintegrou-se completamente. Eu não conseguia mais olhar para aquele lugar, confessou, sua voz quase inaudível. Cada animal, cada voluntário, tudo me lembrava dela, do que perdi, do que nunca mais teria. Então decidiu destruí-lo? A voz de Sofia era gentil, desprovida de acusação. Para não ter que sentir, para não ter que lembrar. A explosão emocional de Ricardo surpreendeu a todos. Vocês não entendem? Cada projeto, cada prédio, cada mudança na paisagem foi para apagar o mundo que ela conheceu. Para construir onde sua ausência não doesse tanto. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase reverencial. A multidão, antes dividida entre apoiadores e críticos, unificou-se na compaixão universal pela dor humana, exposta em sua forma mais crua. Laura aproximou-se do pai, tomando suas mãos trêmulas entre as suas. Mamãe não gostaria de ser lembrada assim, através da destruição do que amava. Ricardo Mendes, o poderoso empresário que havia transformado a paisagem da cidade, desmoronou em lágrimas nos braços da filha. Não havia mais debate. Não. Havia mais confronto. Apenas o reconhecimento comum da fragilidade humana. Nos dias que se seguiram, a cidade testemunhou uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Ricardo Mendes, em um gesto que chocou aliados e críticos, anunciou a criação de uma fundação em memória de Beatriz. O terreno do abrigo seria não apenas preservado, mas expandido, tornando-se um centro de conservação Beatriz Mendes e educação ambiental. Não posso desfazer o mal que causei, declarou em uma coletiva de imprensa, mas posso escolher um caminho diferente daqui para frente. Sofia, ao lado de Eduardo e Dona Clarice, observava as mudanças com cautela esperançosa. A redenção raramente vinha sem recaídas, sabia ela. Mas cada pequeno passo contava. Você acredita que ele realmente mudou? Perguntou a Eduardo, enquanto observavam as obras de ampliação do abrigo começarem. Acredito que ele está tentando. E às vezes tentar é o maior ato de coragem que podemos oferecer. Hércules, agora oficialmente adotado por Sofia, repousava ao lado de sua cadeira de rodas. O pastor alemão que havia unido destinos improváveis tornara-se símbolo da resistência pacífica que havia transformado a comunidade. Um ano depois, na mesma festa do Pinhão que havia marcado o início da jornada, Sofia conduzia uma palestra no recém-inaugurado Centro de Conservação Beatriz Mendes. O local, antes um simples abrigo de madeira, era agora um complexo moderno que harmonizava perfeitamente com a natureza ao redor. Nas primeiras fileiras, Laura sorria enquanto acariciava as orelhas de Hércules. Ao seu lado, Ricardo Mendes observava, atentamente, seu rosto marcado por novas linhas, algumas de tristeza, outras de sabedoria tardiamente adquirida. Nossa história não é sobre heróis e vilões, concluía Sofia, sua voz ecoando pelo auditório lotado.
É sobre seres humanos imperfeitos tentando encontrar significado em um mundo que nem sempre compreendemos. Sobre perdas que nos definem e escolhas que nos redefinem. Seus olhos encontraram os de Ricardo brevemente. Um entendimento silencioso, passando entre antigos adversários. É sobre reconhecer que, às vezes, nossos maiores obstáculos não são externos, mas internos. E que nossa verdadeira força não está em nunca cair, mas em como escolhemos nos levantar. Enquanto a plateia aplaudia, Sofia olhou pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da mata preservada, e além dela, do oceano que abraçava a cidade. O mesmo horizonte que observava de sua janela naquela manhã, que parecia tão distante agora. O céu começava a tingir-se com as cores do entardecer, o mesmo espetáculo diário que nunca se repetia completamente. Como a vida, pensou Sofia. Familiar em seus contornos, mas sempre oferecendo novas nuances para quem se dispunha a realmente olhar. Hércules aproximou-se, repousando a cabeça em seu colo como fazia sempre que sentia que ela precisava de conforto. Sofia sorriu, acariciando o pelo macio do animal que havia transformado sua luta pessoal em uma revolução comunitária. Estamos apenas começando, amigo, sussurrou para o pastor alemão. Apenas começando. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de promessas, a pequena cidade litorânea respirava em uníssono, não mais dividida entre progresso e preservação, mas unida na compreensão de que verdadeiros avanços só acontecem quando caminhamos juntos, reconhecendo nossa humanidade compartilhada em cada passo do caminho. O uivo solitário que antes ecoava pela estação abandonada transformara-se em um coro de esperança. A chuva que antes castigava sem piedade dava lugar a um novo amanhecer. E Sofia, a fisioterapeuta que enxergava beleza onde outros viam apenas limitações, descobria que sua maior força sempre estivera não na capacidade de mover-se fisicamente pelo mundo, mas na coragem de mover corações e mentes em direção a um futuro mais compassivo. Porque no final, não são nossas circunstâncias que definem nossa jornada, mas como escolhemos enfrentá-las. E naquela escolha diária, naquela persistência silenciosa diante da adversidade, encontramos nossa verdadeira natureza e o poder transformador que habita em cada um de nós.